Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Cristiano. Na aula de hoje, nós vamos dar uma noção para vocês de funções do primeiro e segundo graus. Então, pessoal, primeiro a gente vai trabalhar com a função do primeiro grau. Então, o primeiro exercício que a gente vai trabalhar é: observe o esboço do gráfico de uma função polinomial do primeiro grau de f de R em R. A representação algébrica dessa função é: então nós temos um gráfico, eu quero saber qual função que representa esse gráfico. Então, a primeira coisa que a gente vai avaliar no gráfico é aonde o gráfico corta o eixo Y. Então, observe que esse gráfico está cortando o eixo Y no menos 4. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que o termo independente, o que é o termo independente? O termo que não tem letra, igual aqui, por exemplo, aqui o termo é mais 4. Aqui é menos 4. Esse daqui não tem, quer dizer que ele é 0. Esse daqui é mais 1. E esse daqui também é menos 4. Então, a resposta correta seria ou a letra B ou a letra E. Muitas das vezes, apenas com o valor do termo independente, você já consegue descobrir qual função que representa aquele gráfico. Mas aí, eu fiquei na dúvida entre a letra B e a letra E, porque todos os dois cortam no menos 4. Então, qual a segunda coisa que você vai fazer? Você vai encontrar o zero da função. Então, eu só escrevi aqui em cima, ponto de interseção com o eixo y, menos 4, por isso que corta no menos 4. Zero da função, basta você pegar a função, olha lá, f de x igual a x mais 4, e pegar x mais 4 igual a 0. Então, ficou x menos 4, perdão, né? Porque eu tô substituindo essa função para ver se vai dar certo. Se não der certo, eu vou substituir a letra E. Então, peguei x menos 4 igual a 0. Lá. X menos 4 igual a 0. Peguei esse menos 4, que estava negativo, passei para o segundo membro, passou para positivo. Então, ficou x igual a 0 mais 4. X é igual a 4. Então, eu concluí que esse gráfico vai cortar o eixo x no número 4. Então, o único gráfico que está cortando no menos 4 e no mais 4 é esse gráfico aqui, e ele representa a letra B. Ok, pessoal? Agora a gente vai passar para o número 2. Então, pessoal, nessa número 2, te deu uma função do primeiro grau, né? F de x é igual a 2x menos 4. Gente, lembrando que nesse lugar do f de x, poderia vir y, é a mesma coisa. Então, y é igual a 2x menos 4 é a mesma coisa de f de x igual a 2x menos 4. Pediu para determinar, letra A, os coeficientes angular e linear. O que é o coeficiente angular? É esse número que acompanha a letra x. Se não tivesse número nenhum, tivesse apenas x, o coeficiente angular seria número 1, porque é 1x. Mas como apareceu o número aqui, eu vou usar o número que apareceu, 2. O coeficiente linear é aquela parte que não tem letra, ou seja, é o menos 4 aqui. Então, o coeficiente linear é menos 4. Pediu para classificar se a função é crescente ou decrescente. Então, como que eu vou classificar? Eu vou olhar o valor do coeficiente angular. Se ele for positivo, ela vai ser crescente. Se ele for negativo, ela vai ser decrescente. Como aqui é positiva, lá, o coeficiente angular é positivo, então ela vai ser crescente. Os zeros da função. Foi um exercício semelhante que eu fiz lá na questão número 1. Então, basta você pegar a função 2x menos 4 igual a 0, 2x menos 4 e colocar igual a 0. Então, 2x menos 4 é igual a 0. Vou pegar esse 4 que está negativo, vou passar para o segundo membro. Então, se é 2x, é como se fosse 2 vezes x. Esses 2 está multiplicando. Então, vou passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x é igual a 4 dividido por 2. 4 sobre 2. X é igual a 2. Então, o zero dessa função é 2. Depois, na letra D, perguntou assim, ó, o ponto de interseção do gráfico com o y. Então, onde que esse gráfico vai cortar o eixo y? Ele vai cortar o y no termo independente, lá no menos 4.
ou no coeficiente linear, que é menos 4. Então, aqui é menos 4. O que mais que perguntou? O esboço do gráfico. O que é o esboço do gráfico? É o desenho do gráfico, que representa esse gráfico. Então, dois números que são muito importantes para que eu faça o gráfico. Primeiro, o ponto de interseção, que seria, no caso, o termo independente, aqui que não tem letra, que é o menos 4, que vai cortar o eixo y, aqui, ó, por isso que cortou no menos 4, e o zero da função, que é 2, ou seja, o x é igual a 2. Então, cortou aqui no x igual a 2. Então, eu dei esses dois exemplos de função do primeiro grau. Agora, a gente vai passar para a função do segundo grau. A função do segundo grau é bastante diferente. Tem umas coisas que diferenciam a função do primeiro grau e do segundo grau. Na função do segundo grau, vai ter uma elevada ao quadrado, uma elevada a 2 aqui. E o seu gráfico também vai ser sempre uma parábola, é uma curva, tá? Pode ser virado para cima, pode ser virado para baixo. Então, vamos lá, entender esse exercício. Falando assim, ó, a temperatura em graus centígrados no interior de uma câmara é dada por F de T igual a T ao quadrado menos 7T mais 10, onde T é medido em minutos. Está representado no gráfico abaixo. Então, aqui é o gráfico que representa essa função. Nessas condições, a temperatura mínima em graus centígrados é... Então, pessoal, eu quero qual a temperatura mínima. Então, observe esse gráfico. Esse gráfico foi feito aqui, mas ele é infinito para cima, infinito aqui para cima, mas aqui embaixo, o menor valor dele é esse ponto aqui. Então, eu estou procurando esse ponto. Então, pessoal, esse ponto eu estou procurando o valor mais baixo dele, ou seja, seria o valor de y. Observe que esse ponto está abaixo da linha do x, está negativo. Então, eu já vou descartar a letra A e vou descartar a letra B. Mas como que eu vou fazer essa conta? Então, eu tenho que fazer duas contas. A primeira conta que eu tenho que fazer é encontrar o delta. Então, eu vou pegar e vou igualar essa função aqui, vai igualar essa equação aqui, que dá depois do igual a zero, igualei a zero. Vou encontrar o valor de A, que é 1 aqui, porque é 1t ao quadrado. Vou encontrar o valor de B, que é menos 7, porque é menos 7t. E eu vou encontrar o valor de C, que é 10. E vou aplicar a primeira fórmula. Delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, vamos lá. Delta igual. Aqui é B ao quadrado, então vou substituir menos 7 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 10. Então, delta é igual 7 elevado a 2. Não importa o sinal do 7. Quando você eleva ao quadrado, ele fica sempre positivo. Então, aqui deu 7 vezes 7, 49. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Vezes 10 é menos 40. Então, 49 menos 40 é 9. O que mais que eu tenho que aplicar? Eu tenho que aplicar a forma do y-vértice, que é menos delta sobre 4 vezes A. Então, o delta, pessoal, é 9. Então, vai ficar menos 9 dividido por 4 vezes A. O A é 1. Então, 4 vezes 1. Vai ficar menos 9 dividido por 4. Dividindo 9 por 4 dá 2,25. Como aqui tem o sinal de menos, vai ficar menos 2,25. Resposta correta, letra D. Então, a questão número 3 seria isso. Agora, a número 4. Dada a função y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, determine a concavidade da parábola. Então, como que eu vou olhar a concavidade da parábola? De acordo com o x ao quadrado aqui, ó. Como ele é positivo, ela é para cima. Observe que lá na número 3, aqui também era positivo. E ela também ficou voltada para cima. Depois perguntou assim, o ponto de interseção do gráfico com y. Então, o ponto de interseção do gráfico com y é sempre o termo independente. É o termo que não tem letra. No caso, é o 3. E depois perguntou assim, os zeros da função. A própria palavra diz, zeros da função. Então, vou pegar essa função aqui e vou igualar a zero aqui, ó. Igualei a zero. Vou encontrar o valor de A, de B e de C. No caso, o A é 1,
o B é menos 4 e o C é 3. E vou substituir na forma. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual. Como é B ao quadrado, então vai ficar menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, e vezes o C, que é 3. Então, 4 ao quadrado vai dar 16. 4 vezes 1 vezes 3 vai dar 12. E aqui tem um menos, então vai ficar menos 12. Então, meu delta foi igual a 4, porque 16 menos 12 é igual a 4. Vou ter que aplicar a segunda fórmula. Então, vou aplicar a segunda fórmula. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes A. Então, x é igual. Observe que aqui tem um menos no b. E o b também é menos. Então, vai ficar menos 4. Mais ou menos. Aí, aqui a raiz de delta. O delta é 4 aqui, ó. Por isso que ficou 4 aqui. E aqui 2 vezes a. O a vale 1, 2 vezes 1. Então, eu vou ter duas respostas, ó. Vai ficar assim, ó. Esse menos com esse menos ficou positivo. Então, ficou 4 mais ou menos. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 1 é 2 aqui embaixo. Aí eu vou encontrar x uma linha e x duas linhas. Então, o x uma linha vai ser assim, ó, 4 menos 2. Tá vendo que tem um mais e um menos? Vou fazer primeiro por baixo, ó. 4 menos 2. 4 menos 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Agora eu vou fazer os x duas linhas. 4 mais 2. 4 mais 2 é 6. 6 dividido por 2 é 3. Então, eu encontrei x uma linha 1, x duas linhas 3. Agora, a gente vai fazer o vértice da parábola. É onde a parábola faz a curva, onde ela muda o sentido dela. Então, nós temos duas fórmulas. X vértice, que é menos b sobre 2a, e y vértice, que é menos delta sobre 4a. Então, nós já sabemos que o b é menos 4. Então, vai ficar menos do b mais o menos do 4. Então, vai ficar menos multiplicado por menos, vai dar positivo. E aqui embaixo, 2 vezes a. O a vale 1. Então, 2 vezes 1, que é igual a 2. Esses valores, gente, a gente tirou aqui, ó. Do a, que está aqui, ó. O b, que está aqui. Não vai usar o c nesse caso. Então, 4 dividido por 2 é 2. Agora, eu vou fazer o y vértice, que é menos delta sobre 4a. Então, o delta, eu descobri que ele vale 4 aqui, ó, o 4 aqui. E o a vale 1. Então, menos 4 dividido por 4 vezes 1. Menos 4 dividido por 4, porque 4 vezes 1 é 4, dá menos 1. Então, eu encontrei o vértice 2 e menos 1. Como localizar isso no gráfico e construir o gráfico? Então, vamos construir esse gráfico. Primeira coisa, esse gráfico vai cortar lá no mais 3. Por que ele vai cortar no y igual a mais 3? Porque é o ponto de interseção com o eixo y, que é o termo independente. Então, aqui cortou no 3, aqui, ó, esse ponto aqui. Mas o que eu vou observar nesse gráfico? Eu vou observar o x uma linha e o x duas linhas. Ou seja, se é x, é o eixo x, é aqui, ó, 1 e aqui o 3, ó. X uma linha, x duas linhas. Outra coisa que eu vou olhar, o vértice. O vértice é composto pelo valor do x igual a 2 e o y igual a menos 1. O x igual a 2 está aqui e o y igual a menos 1 está aqui, ó. O ponto de encontro desse 2 com esse menos 1 é esse ponto aqui, que vai ser o vértice. E por último, então o gráfico nosso vai passar por esses pontos, ó. Vai passar por esse ponto 3 aqui, vai passar por esse ponto 1 aqui, vai passar por esse ponto 2, menos 1 e vai passar por esse ponto 3. Então, ele é infinito. Eu fiz uma parte dele aqui, ó. Ele fica uma curvatura, tipo uma parábola. Lembra um pouco de parabólica, tá? Agora, o último exercício. O ponto mínimo ou máximo. Observe que esse gráfico, ele é infinito para cima. Mas para baixo, o menor valor dele é esse menos 1 aqui. Então, o ponto mínimo é menos 1. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido a matéria. Fiquem com Deus
E quem quiser dar um like lá, curtir, pode fazer algum comentário. Muito obrigado a todos. Até